pesquisas, a gente está vendo várias pesquisas que trazem um sentimento de polarização na população com relação não só à política, mas também à atuação das instituições brasileiras, entre elas o Supremo Tribunal Federal, mostrando aí que 45,4% dos entrevistados acreditam em uma ditadura no judiciário, 43,3% dizendo que a justiça cumpre o seu papel de maneira correta. Atenção, vanguarda! O Supremo Tribunal Federal já não é visto apenas como guardião da Constituição, mas sim como um ator político em campo aberto. A grande questão que divide o país é: o STF virou, de fato, um braço da esquerda? E o que essa polarização extrema significa para a nossa democracia? Nós, do canal Radar Vanguard, analisamos as pesquisas e as análises, como aquela da CNN Brasil, que mostra a polarização atingindo o topo do judiciário. O jogo ideológico transformou a percepção sobre a corte. Primeiro ponto: na visão da direita e de grande parte da oposição, o Supremo já não está apenas julgando leis, mas sim legislando e ativando uma agenda política que favorece o governo e a esquerda. Eles apontam os inquéritos abertos de ofício, a condução de processos contra figuras de oposição, como a mais recente decisão de tornar réu um deputado federal de direita, como prova de uma ditadura do judiciário alinhada ao Planalto. Segundo ponto, a defesa dessa postura, muitas vezes encampada por analistas e jornalistas de linha mais progressista ou governista, a dita esquerda argumenta o oposto. Para eles, o STF não está se politizando, está, na verdade, resistindo à politização e ao avanço autoritário da direita radical. Os ministros seriam heróis que pisaram no freio contra o caos institucional e os ataques à democracia. Eles veem os inquéritos como medidas necessárias e não como perseguição. O terceiro ponto: o resultado dessa divisão é o que o cidadão comum, vendo a corte atuando com tanta força, se sente forçado a escolher um lado. Como um professor, ouvido na reportagem da CNN Brasil, afirmou: a polarização criou uma armadilha. Se você defende o Supremo, você está defendendo a esquerda. Se você defende a liberdade de expressão, você está defendendo a direita. Mas essa simplificação esconde o perigo real. O STF, ao se tornar o alvo número 1, se afasta da sua função de pacificador e mediador. A própria escolha de novos ministros, como mostram os especialistas, é contaminada por esse cenário de disputa, onde se busca alguém com visão de mundo mais próxima do presidente de plantão, perpetuando o ciclo. Aí eu te pergunto, essa percepção que o Supremo pende para a esquerda é real ou apenas narrativa da direita para minar a legitimidade de quem está investigando seus líderes? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E já que você chegou até aqui, mostra sua força. Deixe seu like no vídeo e clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Isso é vital para o canal Radar Vanguard continuar na linha de frente da informação. A polarização nos transformou de brasileiros que divergiam em ideias para brasileiros que se enxergam como inimigos. E a Corte Suprema, no meio desse fogo cruzado, é o retrato exato dessa nossa crise democrática. Continuamos de olho. A polarização política no Brasil, tema do vídeo que analisamos, é uma armadilha que atinge até mesmo a regulação das redes sociais. Assista a análise da CNN Brasil, que é de esquerda, discutindo a polarização e as instituições. Mais uma pesquisa, a gente está vendo várias pesquisas que trazem um sentimento de polarização
na população com relação não só à política, mas também à atuação das instituições brasileiras, entre elas o Supremo Tribunal Federal, mostrando aí que 45,4% dos entrevistados acreditam em uma ditadura no judiciário, 43,3% dizendo que a justiça cumpre o seu papel de maneira correta, levando em consideração o que tem previsto na legislação, o que tem previsto na Constituição. Mas mostra que há uma divisão nítida e sintoma de um país polarizado, de um país dividido. Isso se aplica não somente à política, com votações apertadas, por exemplo, como a gente viu em 2022 para a presidência da República, uma margem muito pequena de diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, mas também com relação à percepção das atividades, das atribuições e do trabalho feito pelo Supremo Tribunal Federal, algo que vem sendo demonstrado ao longo dos últimos meses em pesquisas divulgadas por esses institutos. Não é estranho que o Supremo tenha feito essa iniciativa, tenha tocado essa iniciativa que a gente contou hoje aqui. Isso vem sendo feito durante a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, gestão que chega ao fim no final do próximo mês. No dia 29 de setembro ele passa o bastão para Luiz Edson Fachin. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso tem tentado fazer com que as pessoas entendam melhor a atuação do Supremo. O Supremo tem um problema de comunicação das suas decisões, tem um problema de comunicar as decisões que são tomadas e diante disso é atacado, não só por isso, obviamente, deixando muito claro. Mas o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes deixou isso muito claro na conversa com os influenciadores hoje, conversando ali, respondendo uma pergunta do Antônio Tabet, ele disse justamente isso: o Supremo hoje comunica mal. O Supremo tem uma dificuldade de comunicação, de se fazer ser entendido. Então, os ministros também avaliam que parte desse descontentamento ou da discordância com relação à atuação ou decisões do Supremo, isso passa por uma dificuldade das pessoas entenderem a atuação do Supremo. Obviamente não é só isso, mas também passa por isso. Essa é a percepção dos ministros do tribunal. Isso ficou muito claro hoje nessa fala de Alexandre de Moraes, dizendo que o Supremo hoje tem um problema de comunicação. A gente tem tentado vencer esse problema de comunicação, mas ainda assim as pesquisas têm deixado isso muito claro. Não só as pesquisas internas, como a que eu mencionei mais cedo. Eu lembro de participar de um evento dentro do Supremo Tribunal Federal voltado para os jornalistas que fazem essa cobertura, e aquelas pesquisas internas do Supremo mostravam, encomendadas, quando eu digo internas, são encomendadas pelo Supremo, mostravam um desconhecimento da população sobre o que o Supremo faz, sobre a atuação do tribunal e de seus ministros. Mas a gente mostrou aqui, por exemplo, pesquisa Datafolha mostrando a percepção da população sobre o trabalho do STF. Então, voltando para o que o Supremo tem tentado fazer diante disso, para tentar mudar a percepção da população com relação, por exemplo, à existência de uma ditadura no judiciário. Então o Supremo tem, nessa gestão de Luiz Roberto Barroso, apostado em traduzir de maneira mais clara e didática as decisões do Supremo. Então o Supremo divulga o release, mas também divulga no site dele um relatório ali, um PDF, tentando explicar o que é essa decisão, qual que é o impacto dela de maneira mais didática, porque é difícil de acompanhar. É difícil de traduzir. A gente tem esse desafio aqui na CNI de traduzir o que o Supremo faz, o que o Supremo deixa de fazer e o que as decisões impactam na vida das pessoas. Essa linguagem simples é uma tentativa e esse papo com os influenciadores também. Vai ter efeito prático? Não sabemos, mas é uma aposta que o Supremo tem tentado fazer.